Ok, então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Nosso tema de hoje vai ser judaísmo e medicina, ou seja, vamos abordar qual a visão judaica com relação à questão da medicina. Importante lembrar que a gente, na aula passada, falamos sobre a confiança em Deus, o bitachon em Hashem, bitachon em Deus, e é exatamente um pouco disso também nessa continuidade do tema. Depositamos confiança em Deus que tudo vem de Deus, né? Então, em situações agora como a gente vai tratar, por exemplo, de doenças, como a gente trata e aborda o assunto doenças, como a gente vai relacionar isso entre o médico como um intermediário que vai cuidar da nossa cura. Então, esse vai ser o nosso tema. Vamos começar trazendo um pouco dessas informações, ok? Então, vamos lá. O judaísmo, então, ele tem uma tradição muito rica com relação à saúde. A gente vai ver algumas dessas informações, a importância que tem com o bem-estar, e a medicina faz parte disso, através de muitos ensinamentos, ok? Que a ideia é cuidar do corpo, da mente, né? A parte de que somos feitos de corpo e alma, então temos que alimentar o corpo e a mente para que a gente possa preservar uma vida espiritual saudável, né? Isso é de importância muito grande, e uma vez que a gente tem uma vida saudável espiritualmente, a gente também vai ter uma relação boa com Deus, fortalece a nossa relação com Deus. Então vamos lá. Relação corpo e alma, ok? O judaísmo enxerga da seguinte forma, que o corpo e a alma eles são interligados, entrelaçados. Ou seja, a saúde do corpo ela é tão importante quanto a saúde da parte espiritual, da parte da alma. A gente precisa cuidar do corpo e precisa cuidar da alma. É, Agora vamos abordar um pouco sobre como que é o cuidamento, o cuidado que se tem que dar, o tratamento que tem que se dar de cuidado para o corpo, ok? Ou seja, tratamos do corpo físico e do corpo espiritual. Ambos têm que ser tratados. A Torá trata isso como de igualdade. Ou seja, é, a gente tem que ter o cuidado com o corpo físico, com a mente, para estar pleno para servir a Deus. Ou seja, não tem como servir a Deus só de alma, porque Deus nos criou com um corpo e a gente tem que cuidar desse corpo para servir a Deus. Diversas leis ligadas a isso, de não maltratar o corpo, de não ferir o corpo, para que a gente possa estar devolvendo, no fim da vida, também um corpo saudável para Deus, né? Não podemos mutilar o corpo, nada disso. Alguns conceitos para a gente introduzir. Um deles é chamado Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh é um conceito de preservar a vida, ou a importância que tem com a preservação da vida, o quanto ela é importante na vida judaica, dentro da lei judaica. A vida acima de tudo. Então, dentro da lei judaica, é, o conceito da vida ele é um valor supremo, um valor mais importante que tem. É, Podemos, até mesmo em casos de risco de vida, transgredir todos os tipos de leis, né? Então, para pikuach nefesh, para salvar o nosso espírito, salvar a nossa vida, a gente pode transgredir tudo. Um pleno Yom Kippur, eu posso pegar um carro e ir para o hospital se tiver que salvar a vida de alguém, ok? Então, a preservação da vida, ela é fundamental, é a coisa mais prioritária que a gente tem. O judaísmo traça isso como a coisa mais importante. É, então, o judaísmo incentiva também o cuidado médico. As pessoas têm que ir ter atendimentos médicos, intervenções, fazer exames, tudo que precisa para salvar a vida. Então, quando tem uma pessoa com risco de vida, salvar a vida dela não só que é permitido, como é obrigatório. Ou seja, alguém que está no cargo de salvar vidas, no caso de um médico, por exemplo, ele não tem que pensar duas vezes, será que eu vou transgredir para salvar a vida de alguém? Não, se ele tem a possibilidade de salvar a vida, ele tem a obrigação. Não só que é permitido, mas que é obrigado para ele fazer isso. Então, tem vários exemplos para curar doenças, ferimentos. Então, se alguém está em perigo de vida, o judeu é obrigado a buscar o tratamento médico. É uma questão de não que é permitido, é obrigado. E isso de forma imediata, ok? Mesmo que seja um shabat. Ou seja, um shabat que, a princípio, a gente não pode fazer uma série de transgressões, não pode fazer fogo, não podemos pegar carro, etc. Então, num caso esse, para salvar vidas, curar pessoas que estão numa doença ou com algum ferimento, a gente pode transgredir as leis para fazer curar a doença ou o ferimento da pessoa que estiver no momento.
tratamentos médicos, a Halakha, a nossa lei judaica, também vai permitir, vai incentivar e orientar como se fazer todos os tratamentos médicos para cuidar e salvar da nossa vida, curar nossas doenças, né? Ou seja, isso tudo porque se acredita que os médicos, eles são pessoas que estão fazendo uma mitzvah, uma parceria com Deus. Eles são parceiro de Deus. Mitzvah, os médicos fazem uma mitzvah em salvar vidas. Então, eles não estão lá por uma único prazer deles de mostrar que eles sabem, estudaram e sabem medicina, mas que eles estão lá como uma missão de curadores, de salvadores, né, curando os doentes. Então, eles se veem como um parceiro de Deus, né? Tem uma visão de parceria com o Criador. Então, picor nefesh é algo que, quando se tem risco de vida, não se pensa duas vezes, né? No judaísmo, a Halahá dá toda a legitimidade para que seja feito tudo o que for necessário para salvar vidas. Então, essa é uma primeira questão que é importante saber, a visão do judaísmo com relação a isso. Dentro do aspecto geral, o mandamento que tem do judaísmo de cuidar da saúde. Ou seja, o judaísmo, na sua visão ampla, ele não tem um tipo de uma medicina, como outras culturas que tem, sei lá, o curandeiro, etc., né? Que fica lá com mandamentos de como tem que tratar, né? A Torá nos traz alguns psukim, alguns versículos, né? Nishmartem, né? Tenafshotechem, e guardará, vigiar, guardar muito, né? Nishmartem meod, né? Guardar muito a nossa alma. Ou seja, a Torá nos dá uma ordem de que temos que cuidar, vigiar, cuidar bem da nossa alma. E isso como significa, como isso é interpretado, e que a gente tem que fazer o máximo possível, tudo que for necessário para cuidar do nosso espírito. Tomar remédio, tomar vacina, fazer dieta, suspender alimentos que são prejudiciais à saúde, ou seja, todo tipo de cuidados, isso faz parte de um mandamento bíblico, né? A Torá dá uma ênfase muito grande que a gente tem que cuidar desses comportamentos que podem trazer mal para a saúde. Cigarro, álcool, tudo que for coisas que são prejudiciais à saúde, a Torá, ou alimentos não saudáveis, a Torá nos enfatiza isso, que é parte do nosso Nishmartem, Nishmartem Meod, ou seja, o Shmartem Meod é guardar, vigiar a nossa vida com muito cuidado. Então, isso faz parte também desse processo do cuidar da saúde. E tem um dever importante que é buscar tratamento médico, ou seja, se você está numa situação onde você tem algum tipo de enfermidade, você não pode ficar esperando, Deus vai me curar. Vou ficar sentado aqui e esperar que Deus me cure, né? A gente tem a crença de que a cura vem de Deus, mas a gente não fica parado, porque o judaísmo nos ensina, a Halakha, nossa lei judaica, ensina que é Deus que vai curar, sim, mas ele vai usar os seus intermediadores. Os médicos são intermediadores. Então é nossa obrigação buscar tratamento médico. Ou seja, eu acredito na cura divina, mas a gente tem os ensinamentos do próprio judaísmo de que ele nos dá a obrigação de buscar os intermediários, os médicos que estão lá fazendo essa ação de serem os que vão nos trazer a cura. Então a gente vai buscar o tratamento médico. No Pirkei Avot, né, tem no Tratado de Avot, fala que Deus criou a medicina. O que significa isso? Né, que ele indica profissionais, que ele deu a luz, a inteligência, a sabedoria para pessoas que estão a vida delas, a vida inteira deles dedicando ao estudo, né, para aprender o, a sabedoria da cura, né, ou de ajudar na cura. Então eles vão ser instrumentos de Deus, são pessoas que vão ser parceiros do processo da cura que Deus vai nos dar, né? Para cada um no seu mérito. Então, os médicos, os profissionais da saúde, na verdade, essas pessoas eles têm dentro da visão judaica um grande respeito. A tradição judaica tem uma visão para com o médico como personagens de grande importância, porque são parceiros nessa mitzvah de salvar vidas, né? Então, o Talmud também traz muitas referências, né? Importância de se tratar com respeito e dignidade os médicos, porque eles são realmente pessoas que estão atuando como uma extensão de Deus. Uma vez que Deus cura, então Deus cura através
desses personagens, desses médicos, desses assistentes, pessoas que estão atuando na profissão da saúde. Então, isso é importante quando a gente traz esse tema. No Talmud vai trazer também um pouco sobre os ensinamentos da medicina e de como que os rabinos debatiam e discutiam o papel, eh, o papel do médico, porque na verdade isso também vem como uma grande polêmica, porque se a gente fala que, bom, Deus cura, então como que é que Deus cura? Eu fico parado esperando, sentado a cura, eu tenho que fazer alguma coisa, então foi um debate que ao longo de séculos e séculos de nossos sábios estudando, eh, trazendo para a gente os ensinamentos, como deveria ser e qual deveria ser o modelo dessa cura. Então, no Talmud, eles trazem esse tipo de debate, mas eles também dão essa orientação de que a pessoa que vai atuar com a medicina, ele também não somente tem que ter o conhecimento, mas também tem que ter a humildade de saber que, no final das contas, a cura vem de Deus. Como é isso? Porque às vezes pode ser que o médico vai fazer todo o tratamento possível e a pessoa não vai se curar. E, lamentavelmente, às vezes a pessoa vai até morrer. E aí o médico diz, a culpa é do médico? Não, a culpa não é do médico. O médico fez todo o seu trabalho daquilo que estava dentro do seu limite, da capacidade e do conhecimento. Mas ele tem que ter a humildade de saber que ele não é o curador. Ele é só o intermediário. E a cura vem de Deus. E às vezes não acontece a cura. Às vezes a pessoa morre. E aí o que Deus queria que a pessoa não curasse, outros temas, né? O que Deus espera da gente, ou como é o nosso destino, mas, ou seja, o papel do médico aqui ter a humildade de saber que ele é somente um instrumento, ele vai fazer o seu máximo, né? E tem passagens lá dos sábios do Talmud que vão ter a denominação como curandeiros, né? Mas no sentido de que eles estão sendo os instrumentos da cura, né? Mas não para cair subir a cabeça e achar que eles são os donos da cura e ter o poder da cura, né? Porque eles são limitados. O médico, assim como o ser humano, né? Limitado, e que a fonte, a origem e o poder de cura, único e exclusivamente, vem de Deus. Então, dessa forma, a gente pode entender primeiro de tudo que tem que ter um respeito com o médico, mas o médico também precisa ter o conhecimento para ter a humildade de saber que ele é um instrumento, o poder de fazer a cura não vem dele, e sim vem de Deus. Então, o papel do médico no judaísmo, ele é um parceiro. Essa é a visão mais, mais clara que a gente pode falar. E tem até um ditado talmúdico que diz o seguinte, que o médico é uma profissão sagrada, né? Ele atua numa profissão sagrada, porque a prática dele deve ser feita com compaixão, com respeito, com o paciente, logicamente, e com essa devida humildade para entender que ele não é o responsável da cura, ele não é o único responsável, né? Ele é um intermediador, ele é apenas o que vai estar usando do seu conhecimento para ser um instrumento na cura divina, ok? E dentro da nossa ética, médica que tem no judaísmo, é, o médico tem que ter todo o cuidado para manter a privacidade do paciente, com relação à parte da lei judaica, a confidencialidade, né? Ou seja, tudo isso que a gente conhece dentro do lado profissional, o judaísmo enfatiza isso, de que o médico tem que ter esses caráter com profissionalismo, com compaixão, etc. Então, no ponto de tratamentos médicos, como que a gente pode fazer? Como que o judaísmo atua nisso? Como permite, não permite? O que pode fazer, o que não pode fazer? Tudo é permitido? Então, na prática, tem uma questão interessante. O judaísmo sempre encorajou, estimulou com que os médicos usem todos os tratamentos possíveis, né? Tudo que tem para salvar vidas, onde pode para tratar doenças. Então, os nossos sábios dão sempre as orientações de que os tratamentos médicos eles são importantes e têm que ser feitos. Então, se o médico deu uma receita, mandou fazer uma dieta, mandou fazer o que for, tem a orientação rabínica é escutar o que os rabinos mandam, o que os médicos mandam. Então, é importante saber isso. Mas, junto com isso, e não menosprezando o tratamento médico, é que junto com isso tem que vir um trabalho também espiritual. E esse trabalho espiritual é a oração, a reza,
pedir para Deus a cura. É, ou seja, dentro da visão judaica, você vai fazer toda a parte médica, vai aceitar lá toda a receita médica, vai fazer todos as regras que o médico deu, mas junto com isso, você vai também fazer o teu trabalho espiritual, você vai fazer o teu trabalho também de oração, de meditação e de pedir para Deus a cura. Tem situações que ela fala, ok, tá, o médico vai te dar um remédio, você vai tomar um medicamento, eh, e alguns poderiam até ser proibidos, por exemplo, no Shabat, tem algumas coisas que poderiam ser proibidas de fazer, mas nesses casos que são de emergências, como a gente já falou, casos que são para cura, para doenças, salvar vidas, eles podem ser feitos mesmo durante o Shabat, sem nenhum problema. Tem que ter um cuidado, logicamente, de não trazer algum tipo de ação que pode causar danos, né? Lota C, como a gente chama, algumas coisas que podem trazer uma proibição e vai causar algum dano. Então, por exemplo, a Halahá, no judaísmo, a lei judaica proíbe causar danos ou prejudicar alguém de que pode ser algum início, vai causar um dano para o teu próximo. Não pode. Isso é alguma coisa proibida. Então, um medicamento que vai trazer algum prejuízo para um malefício ao tomar esse medicamento, então o médico tem que ser cauteloso e não dar medicamentos como esses, porque isso está entrando numa proibição de fazer mal para uma pessoa, né? Então, os tratamentos eles têm que ter a garantia, o médico tem que ter o profissionalismo e o cuidado de que suas intervenções médicas não vão trazer algum tipo de dano que vai ser irreversível ou uma coisa desnecessária, né? Ou seja, o médico não pode usar o seu paciente como um cobaia para experimentar uma uma nova medicina ou um tratamento novo como cobaia, porque ainda pode correr riscos de talvez trazer dano. Então, isso está entre o limite da ética, o que ele pode, o que ele não pode. Então, é um cuidado muito grande. O judaísmo também preserva isso, porque tem essa lei do cuidado de não trazer danos. Você não pode fazer um dano para uma pessoa. Então, isso qualquer um médico também, não pode fazer danos em pessoas. Então, esse é um lado da prática de tratamento. Ok? Ainda mais se a gente procurar, por exemplo, hoje em dia, às vezes a medicina talvez alternativa, as pessoas, eu vou fazer uma massagem, tem alguém que tem uma técnica especial para dores, né? Quando o cara vai lá e te dobra todo o peso, dobra todo o teu corpo, você sai pior do que quando entrou. Então, o cuidado que tem que ter com os profissionais, para que não se faça nenhum dano também no nosso corpo. Logicamente que aqui também tem o lado da saúde mental, o aspecto da saúde mental, onde o judaísmo ele também tem um cuidado muito especial com a questão da saúde mental, é, a importância desse equilíbrio e buscar os profissionais adequados para o equilíbrio emocional e psicológico. Então, no judaísmo se entende que tem aqui um equilíbrio e aonde a parte espiritual também vai ser afetada. Então, por exemplo, o conceito de arrependimento, de teshuvá, né, ele pode ser um trabalho mental também, de uma saúde mental, que vai envolver o autoconhecimento, melhorar o comportamento, ajudar na saúde emocional. Então, além da questão de buscar um profissional para isso, a pessoa sozinha também precisa fazer um trabalho interno de autoconhecimento. E muito disso vai estar ligado também com ajudas espirituais, oração, meditação, reflexões espirituais, que vão ser úteis para poder lidar com questões de estresse e alguns tipos de dificuldades emocionais. Então, a pessoa também precisa fazer um trabalho dela interno, né? Mesmo que nem sempre é muito discutido isso dentro da saúde física, às vezes separam saúde mental, saúde física, mas na lei judaica se reconhece essa questão e essa importância que tem do equilíbrio do emocional e psicológico. Então, se dá um pouco de respeito e se orienta, né, de que isso pode ser algo que pode causar também danos para a pessoa, então tem que ter o cuidado com a saúde mental, né, o impacto que a saúde mental pode causar para a vida física e espiritual, ok? O Talmud ele também traz fontes sobre isso, a preocupação da cura da alma e do corpo, que elas andam juntas. Muitos dos sábios vão escrever sobre isso, Maimônides escreve sobre isso, de que a cura da alma e a cura do corpo vão estar interligadas. Então, muitas vezes, quando a saúde mental
às vezes está abalada, também tem que avaliar e tratar da saúde da alma. É, e às vezes a oração é uma das orientações que ajuda nesse processo, né? A oração acaba sendo uma ferramenta também útil que pode ajudar no processo da cura, não somente da cura mental, da cura física também. Algumas coisas curiosas que a gente tem é um outro ponto, que é o dos alimentos kasher. Os alimentos kasher vão ser também trazidos como parte do nosso tratamento de saúde. Eh, depois eu vou responder as perguntas, então, quando acabar a nossa apresentação, eu vou responder as perguntas feitas aqui, ok? Vamos lá. Os alimentos kasher, a gente tem com uma certa importância nas suas leis dietéticas, as leis do kashrut, que a gente já falou numa das nossas aulas. Então, temos aqui uma importância, primeiro de tudo, que é uma importância espiritual, um mandamento divino, um mandamento bíblico, mas a gente entende também que o que Deus manda dentro dos seus códigos de leis é porque Ele quer o bem da pessoa, né? As leis, Deus não quer mal à sua criação, tudo que Deus faz é para o bem. Então, se Ele faz uma regra de alimentação, com regras de o que pode, o que não pode, como não pode, da parte de alimentação, que são os alimentos kasher. Então, ele está preocupado com a nossa saúde. Essas leis estão preocupadas que a gente tenha uma saúde plena. Então, o enfoque principal é que é uma questão de respeitar mandamento divino. A Bíblia falou, Deus falou, está falado. É sagrado e a gente faz. Mas a gente entende que Deus pensa não somente na satisfazer a vontade dele, mas que ele pensa em manter a nossa criação com plena saúde. Então, as leis de alimentação, elas têm com certeza benefícios físicos para a nossa saúde. Então, por exemplo, alimentos que são proibidos de comer, né, os consumos de alguns animais, imagina, porco, animais, frutos do mar, etc., ou alimentação de carnes com sangue, né? Então, isso são vistos como, como alimentos que são prejudiciais, fazem mal à nossa saúde, ok? Então, dentro desse processo, o kasher, ele vai ter, além de uma orientação, podemos dizer assim, espiritual, também uma orientação de saúde física. Vamos dar um exemplo muito claro, talvez as pessoas não percebem, mas uma coisa muito histórica. Na Idade Média, por exemplo, na Europa, tivemos épocas onde as pessoas tiveram lá peste negra e outras pragas. E morreram muitos da Europa, da sociedade europeia, eh, e até acusaram os judeus de responsáveis por isso. E um dos principais motivos era pela má alimentação que as pessoas tinham, ou má alimentação. Eles comiam as carnes com sangue, as carnes com proliferação de doenças, e assim pessoas morriam. E os judeus não, porque os judeus não comiam a carne com sangue, os judeus salgavam sua carne, faziam o processo todo de cacherização. Isso mantinha a carne num outro padrão de qualidade que não propagava doenças, enquanto que a população não judaica da época não tinha essa preocupação de limpar, tirar o sangue da carne, nada disso, e as doenças se propagavam, entre muitas outras formas. Também o assunto de lavar as mãos, se manter a higiene, coisas que os judeus faziam e fazem, né, para a alimentação, ao lavar, ao comer o pão, ao acordar e sempre estar com as mãos em processo de limpeza. é, Isso, logicamente, impediu também que se propagasse doenças. Então, a preservação das leis judaicas de kasher ligadas ao judaísmo acabaram trazendo um benefício à saúde física também dos judeus. Então, esse é um exemplo clássico que a gente tem na Idade Média, mas para os dias de hoje não é muito diferente, ok? A gente tem, do ponto de vista de medicina, alguns personagens que marcaram a história da ligação judaísmo-medicina. Na Idade Média temos o Maimônides, que foram alguns personagens que deixaram uma marca na medicina. Então, o Maimônides foi
um dos mais importantes. A gente costuma dizer Moshe, entre Moshe, do tipo de Moisés, Moshe Rabbeinu, até Moisés Maimônides, não tem como Moshe, e o Moshe Maimônides, o Rabi Moshe Ben Maimon, além de filósofo, de teólogo, de muitos títulos que ele tinha, também era médico, escreveu muito sobre o tema da medicina e saúde, das diversas alternativas da medicina. Medicina alternativa, ele escreve muito, medicina oriental, ele escreve sobre muitos temas e é uma coisa para quem gosta do tema de medicina. O Maimonides é um personagem que vale a pena conhecer, além do seu livro de Guia dos Perplexos, que vai trabalhar um pouco da questão também espiritual, né? Ele vai abordar a relação da razão, fé e saúde, e é muito ligado à parte espiritual. Ele vai ter temas que ele desenvolve disso, o cuidado da alma vai ajudar no cuidado do corpo, ou seja, quando tem alma plena, alma saudável, o corpo vai estar saudável. É um outro personagem que a gente tem aqui, logicamente, na modernidade agora, Albert Einstein, né, por ter trazido seus ensinamentos e as suas contribuições, né, da física e para a física, e que foi de grande importância para a defensor da saúde mental e a ética da medicina. Outro médico judeu, também um cientista, que foi um dos pioneiros no campo da imunologia, é Paul Ehrlich, é, com tratamento de doenças infecciosas, ganhou o prêmio Nobel, e assim a gente tem, na verdade, na modernidade, uma lista de dezenas de nomes que se preocuparam com trazer benefícios para a humanidade na área de saúde, com física, química, e, logicamente, isso envolveu com a medicina, trazendo para a sociedade em geral, não apenas para judeus, grandes benefícios, porque estava sempre em mente de trazer a cura. Algumas visões a mais entre a medicina e a lei judaica, com alguns temas em especial. Um dos temas é o tema, por exemplo, do Shabat, que esse é bem polêmico, é polêmico, mas é bem mais latente as perguntas pela questão o que pode, o que não pode, como deve ser feito. Então, no Shabat, ela tem certas leis com regras muito claras do que pode e do que não pode ser feito no Shabat. Então, em casos de medicina, de tratamento, tem que se cuidar para ver os tratamentos que estão sendo feitos, o que é de urgente, o que não é de urgente, o que pode ser adiado, o que não pode ser adiado, o que corre o risco de vida, o que não corre o risco de vida. Ou seja, cada caso deve ser avaliado de forma particular para que possa ser tomada uma decisão. Normalmente, cada pessoa que tem, se é de conhecimento da causa, que tem alguma doença que já não aconteceu de hoje para hoje, né? Não começou agora no Shabat, mas alguma doença que vem se prolongando e vai entrar no Shabat, e qual é o limite, o que pode e o que não pode ser feito. Deve-se consultar, logicamente, além do médico, deve-se consultar também o seu rabino, que vai orientar com relação às leis. Então, daquilo que pode e do que não pode ser feito, e se é algo que realmente é de risco de vida, a gente já sabe que tem o picor nefesh, que falamos antes, pode tudo fazer. Mas se não é alguma coisa que leva a um risco de vida, então quais são os procedimentos permitidos e os não permitidos, até onde eu posso colocar minha vida em risco ou não, para saber transgredir do Shabat ou não transgredir do Shabat. Então, se alguma coisa arranhou, então tudo bem, pode esperar para ir no pronto-socorro e fazer um tratamento, né, ou algo do tipo. Por enquanto, põe água com sabão, que está tudo bem, e espera depois do Shabat e vai lá, sei lá, ver se coloca um outro medicamento. Um exemplo simples, mas assim é a ideia de que você caiu e está doendo, você não sabe se quebrou. Não sabe se quebrou. Então, se você está lá, sente dor, põe um pouco de gelo e espera. Daqui a 2, 3 horas acaba o Shabat, aí você pode pegar um carro e vai tirar a radiografia. Se você vê que tem uma fratura exposta, então você sabe, quebrou. Então, pega e transgride o Shabat, que é perigoso. Aí você pode pegar o carro e vai no meio do Shabat, vai para o hospital. Mas se você caiu e não sabe se quebrou, você está lá doendo, mexe, dói um pouquinho, põe gelo e espera. Se realmente quebrou,
Aí você depois do Shabat você vai descobrir. Se não, se você não sabe, espera. Ou seja, se não é alguma coisa que coloca um risco. Nessas coisas tem que saber um profissional, seja um médico ou alguém que possa ser mais habilitado para te dar as respostas do quanto é urgente, do que não é urgente, né, para que não entre também num processo de também transgredir o Shabat, né? A ideia é procurar sempre fazer as coisas com o bom senso. Isso é o mais importante. Outro tema, desses que são alguns temas além dos normais, dos padrões, temas como eutanásia e aborto, que são temas que abrem polêmicas e se dedica muito, muito mais do que um parágrafo que a gente pode falar aqui, mas aulas e aulas sobre cada um desses temas, com profundidade de fontes judaicas, mas a Halakha ela vai tratar isso com uma devera rigorosidade, né? Porque são temas que têm riscos de coloca a pessoa em vida, né? O risco da vida, né? O quanto pode, o quanto não pode cada um desses temas ser tratado apenas pelo médico, sem uma orientação religiosa, um rabino, ou seja, a Halakha tem que ser acompanhada aqui, um rabino com um médico, andam juntos para tomar as decisões do que é permitido e do que não é permitido. E os limites sejam bem tratados, bem traçados. Então, por exemplo, a lei judaica, ela proíbe a eutanásia de forma ativa, ou seja, alguém chega e fala, olha, eu quero tirar minha vida, eu quero tomar um remédio para morrer. Estou com uma idade lá de 90 anos, quero morrer. Não pode, né? Não tem permissão de se fazer isso. A Torá não permite, e a gente conhece que existem lugares no mundo que fazem isso. Em Israel não se faz isso, não é permitido. E na lei judaica, na comunidade judaica, isso também não é permitido. Ok? É, a gente pode estender tratamentos, prolongar tratamentos, etc., mesmo que a gente sabe que não vai ter cura. Tem que, né? A gente tem que dar mais tempo de vida. Essa é a nossa prioridade. A prioridade é manter a pessoa viva, preservar a vida, né? A morte não é um processo que tem que ser, vamos, já que vai morrer, então vamos fazer morrer mais rápido. Não, não funciona no judaísmo assim, né? A ideia é que tem que se estender ao máximo a vida da pessoa, de preferência que evite o sofrimento, quando se consegue. Mas se não se consegue, o principal é esticar a vida da pessoa, e não é encurtar a vida da pessoa. Não temos o direito, não temos esse dom de encurtar. Quem deu a vida e quem tira a vida é Deus. Não cabe a nós fazer o processo de tirar a vida, ok? A gente tem que esticar a vida da pessoa. Isso é com relação à eutanásia. Com relação ao aborto, a relação ao aborto já tem uma permissão. No caso da Allahá, vai ter uma permissão para casos específicos. Específicos, onde, por exemplo, pode colocar a vida da mãe em risco. Então, se você tem ali uma situação de um aborto que pode colocar a mãe em risco de vida, onde ela pode morrer, então, para salvar a mãe, você pode abortar, né? Se estiver colocando a vida, a continuação da gestação pode trazer a morte da mãe, então tem jurisprudência de sábios que já decretaram que, nesses casos, logicamente, tudo acompanhamento de médico com rabino, não é uma coisa feita por duas pessoas apenas de casa tomando decisão, tem que ter eh, personalidades da área rabínica e da área médica que vão poder entender o quanto é o risco da vida da mãe, para que possa ser feito isso dentro da lei. Nas outras ocasiões, outras situações, o aborto vai ser uma questão proibida, apesar de também terem exceções que são discutidas na literatura judaica, cada caso com o seu caso, tá cada um em separado, individualizado e não generalizado. Em casos, por exemplo, se tem um caso de uma criança, um feto, que vai nascer com defeitos graves e que pode causar dor e sofrimento e talvez até significar encurtar a vida da criança, etc., após o nascimento. Então, casos são discutidos perante tribunal de rabinos, com consultoria médica, e eles vão tentar ver qual o caso é, qual o limite é, até onde isso é algo que vai ser permitido ou não fazer o aborto. Então, para isso tem jurisprudência de vários casos,
Ou seja, não se trata nem o caso do aborto como uma regra preta no branco, é sim ou não. Ou seja, cada caso é um caso avaliado em particular. A priori, ele é proibido e apenas em caso de salvar a vida, no caso da mãe gestante, que teria essa permissão do aborto. Então, essa é mais uma das passagens interessantes. A próxima aqui a gente vai tratar é sobre como a medicina vai tratar o judaísmo, a questão de pessoas com deficiências e os aconselhamentos médicos. Ela fala, por exemplo, a importância que tem que se tratar com dignidade e respeito pessoas que elas estão independentes das suas condições físicas, né? Por exemplo, pessoas que têm algum tipo de deficiência ou algum tipo de doença crônica, né? Além da questão da orientação médica, que ela tem a sua obrigação, uma visão crucial de que tem como obrigação melhorar a qualidade de vida, fazer o máximo para que essas pessoas com deficiências ou com doenças crônicas eles tenham melhora de vida. Então, dentro do judaísmo, é parte obrigatória isso, ok? O respeito que tem que se ter para tudo isso e que tem o respeito para que tenha um tratamento de igual como todos. As leis judaicas e as inovações médicas, elas interagem. A lei judaica não está parada no século XV. A lei judaica ela é moderna e flexível. Então, ela vai se adaptar também com as inovações na medicina. Alguns exemplos muito comuns nos dias de hoje. Primeiro são os tratamentos que fazem e as tecnologias usadas para diagnosticar as doenças, às vezes até no, no feto antes de nascer, tudo isso, mas também com questões, por exemplo, de transplantes de órgão, temas bem interessantes, como fertilização in vitro. Tudo isso são discutidos e tem muitos temas que às vezes implicam questões éticas, mas, de novo, sempre procurando ver qual é a prioridade de preservação da saúde, preservação da vida, e quando se fala preservação da saúde e preservação da vida, também é a preservação da vida física e mental, né? Então, muitas vezes, a gente tem assuntos, por exemplo, hoje em dia, de fertilização in vitro, eh, às vezes até barriga de aluguel, e muitas outras questões para preservar a saúde mental também. Por exemplo, um casal que não consegue engravidar e precisam fazer de alguma forma diferente, como barriga de aluguel, fertilização in vitro, tudo isso, se é para manter a sanidade mental do casal, e, e trazer um, uma feto, trazer uma vida, um filho para eles. Então, se eles não conseguem dentro dela, pode usar uma barriga de aluguel. Ou seja, tem permissão e as inovações que a lei judaica vai acompanhando a modernidade. E com relação aos transplantes, então, mais ainda, os transplantes é um tema que vai muito além, não só do que é permitido, mas também daquilo que é obrigatório. Ou seja, para salvar vidas, as pessoas têm obrigação de doar, né? Então, se você tem uma opção de doar algum tipo de órgão, um rim, alguma coisa, para salvar a vida de alguém, isso não é apenas que é uma permissão, isso te transforma numa pessoa que tem a obrigação de fazer isso, né? Então, logicamente, que alguns pontos que são discutidos, que são os órgãos vitais, como funciona, e a definição de morte cerebral, até onde, quando pode ser feito isso, ou seja, tudo isso é temas que a lei judaica se mantém extremamente atualizada, em parceria com os médicos e os sábios da lei judaica, mantém isso bem atualizado para que não se fique para trás a missão de trazer a cura e salvar vidas, porque esse é o propósito. Então, esse é o tema específico de tra- tra- doações de órgão, transplantes de órgão. Isso é um tema que tem muito material hoje e muitos hospitais em Israel hoje fazem isso, nos Estados Unidos também.
ou seja, em muitos centros judaicos, hospitais, dentro da lei judaica, de forma correta dentro da lei, para que não caia em talvez problemas de se usarem isso como tráfico de órgãos, que esse é um grande problema, né, para que as pessoas recebam um órgão, então apressa a morte do outro para poder receber o órgão. Então, é aí que entra o dilema ético-moral, esperar realmente que tenha a morte para que se tenha a possibilidade de doar órgãos. Então, isso são casos, mas para entender que a lei judaica não é uma lei congelada na Idade Média, é uma lei que é extremamente dinâmica, ok? Então, nessa questão do papel do médico, ou da medicina em si, como ela é vista dentro do judaísmo, ela tem uma grande importância. E tem aqui, eu trouxe para vocês a oração do médico, que ela foi atribuída pelo Maimônides, o Rabi Moshe ben Maimon, que na Idade Média escreveu, que para muitos médicos, alguns até, gostam de ter isso moldurado na sua sala de trabalho, toma isso como uma inspiração, que é uma forma que talvez faz a gente entender o papel do médico, quando ele tem a humildade de reconhecer de que ele não é o curador, ele é um instrumento da cura, né? Ele não tem o poder da cura, e é isso que a gente vê. O que que fala essa oração do médico que o Maimônides redigiu? Ó Deus, tu formaste o corpo do homem com infinita bondade. Tu reuniste nele inumeráveis forças que trabalham incessantemente como tantos instrumentos, de modo a preservar em sua integridade esta linda casa que contém sua alma imortal, esse corpo. E estas forças agem com toda a ordem, concordância e harmonia imagináveis. Ou seja, tem uma harmonia dentro do nosso corpo. Porém, se a fraqueza ou paixão violenta perturba essa harmonia, essas forças agem umas contra as outras e o corpo retorna ao pó de onde veio. Tu enviaste ao homem teus mensageiros, as doenças, que anunciam a aproximação do perigo, e ordenas que ele se prepare para superá-la. A eterna previdência designou-me para cuidar da vida e da saúde de tuas criaturas. Que o amor à minha arte haja em mim o tempo todo, que nunca a avareza, a mesquinhez, nem a sede pela glória, ou por uma grande reputação estejam em minha mente, pois, inimigos da verdade e da filantropia, ele poderia facilmente enganar-me e fazer-me esquecer meu elevado objetivo de fazer o bem a teus filhos. Conceda-me a força do coração e da mente, para que ambos possam estar prontos a servir os ricos e os pobres, os bons e os perversos, amigos e inimigos, e que eu jamais enxergue num paciente algo além que um irmão que sofre. Se médicos mais instruídos que eu desejarem me aconselhar, inspire-me com confiança e obediência para reconhecê-los, pois notável é o estudo da ciência. A ninguém é dado ver por si mesmo tudo aquilo que os outros veem. Que eu seja moderado em tudo, exceto no conhecimento desta ciência. Quanto a isso, que eu seja insaciável, conceda-me a força e a oportunidade de sempre corrigir o que já adquiri, sempre me ampliar, sempre para ampliar seu domínio, pois o conhecimento é ilimitado e o espírito do homem também pode se ampliar infinitamente, todos os dias, para enriquecer-me com novas aquisições. Hoje ele pode descobrir seus erros de ontem e amanhã pode obter nova luz sobre aquilo que pensa hoje sobre si mesmo. Deus, tu me designaste para cuidar da vida e da morte de tua criatura. Aqui estou pronto para a minha vocação. Essa oração do Maimônides é para que os médicos tenham na sua consciência de que eles têm que estar o tempo todo com sede de aprender, com sede de servir e com humildade de saber que não é ele o curador, e sim a cura vem de Deus,
e ele é somente, né? Ele é o instrumento maior para atuar dentro desse processo. Então, essa é a visão resumida que eu quis trazer com vocês do nosso tema, eh, porque falamos semana passada de confiança em Deus, e as pessoas às vezes podem cegamente falar na confiança em Deus, que, ok, tudo vem de Deus, então eu não preciso fazer nada. Se eu estou doente, Deus vai me curar. Se eu estou passando mal, Deus vai me curar. Vou ler uma reza e Deus vai me curar. Então, isso não funciona assim. Deus manda a cura através dos seus mensageiros, que são os médicos, ok? E esses debates, eles são muito extensos no judaísmo, no Talmud, nos períodos dos legisladores. Após o Maimônides, tivemos outros sábios, o Nachmanides, que também faz comentários bíblicos sobre esse tema. Na Torá tem diversas aparições que Deus é quem cura, então, se eu deposito confiança em Deus, então o que que eu faço? Eu fico esperando o homem se curar? Como funcionam esses dilemas, né? Qual é a permissão que eu posso dar para o médico? Ele pode fazer tudo, ou se eu tenho que esperar que venha dos céus? Então, esse era um tema que é muito importante, e o cuidado muito grande que os médicos entendam da espiritualidade, né? Porque se o médico ele estiver entendendo da espiritualidade, ele vai saber que tudo que ele pode fazer para o bem, e o cuidado de não fazer coisas que podem trazer o mal para o paciente em si, porque esse é um grande problema. A gente às vezes não entende, mas da visão espiritual, às vezes parte das enfermidades que vêm são para despertar no homem, como a gente falou um pouquinho antes aqui, que o homem faça seu processo de autoconhecimento, de teshuvah, se autoconheça, que a doença dele talvez é apenas um reflexo de uma doença espiritual. E se ele corrige a doença espiritual dele, a doença física dele também vai ser corrigida. Então, muitas vezes, não cortar caminhos em querer, talvez, fazer uma cura no físico e deixou ainda a doença espiritual lá, é, anestesiada. Então, os médicos também têm que ter o equilíbrio de conhecer e saber que, às vezes, o processo da dor, o processo da enfermidade, às vezes tem um processo que é de dar o tempo para que ele se trabalhe o seu lado interior espiritual para sozinho conseguir curar a parte externa dele. Então, isso é uma polêmica muito grande entre vários sábios, rabinos, místicos, cabalistas, que alguns falam assim, para que o médico não estrague o tratamento, né? O que é não estrague o tratamento? Não venha dar agora um remédio para parar a dor, porque essa dor era exatamente para despertar na pessoa uma mudança espiritual que ia trazer a cura dele. Mas se você vai dar um Acamol, dar um remédiozinho paracetamol lá nele, parou a dor, então ele nunca mais vai despertar o motivo que ele tem que fazer a mudança interna espiritual para que pare todas as dores, né? Ou seja, não vai fazer um tapa, bota um band-aid agora, quando ainda continua com toda a doença embaixo do band-aid. Essa é a questão. Então, por hoje, a gente quis trazer esse tema. Vamos ver aqui algumas perguntas que fizeram. O que foi que perguntaram? Como que é a parte de saúde em Israel? Só existe o corpo médico e enfermagem? Ou tem nível não, tem de tudo. Tem médicos acadêmicos, enfermagens, tem nível técnico também, tem tudo, lógico. E também tem até rabinos que orientam na base médica. Tem alguns casos de rabinos que orientam que tipo de tratamentos médicos também devem ser feitos. Não nos hospitais, mas tem rabinos que ajudam e orientam dessa forma também. Aqui em Israel tem isso. Garcia de Horta, médico judeu que fugiu da Inquisição, se fixando em Goa, pioneiro sobre a botânica. Sim, a lista de médicos, eu tenho uma lista aqui também tremenda de médicos ao longo da história. É realmente.
Tem livros e livros sobre o papel de judeus na medicina. Realmente é algo que, para quem gosta, logicamente a gente aqui está dando como se chama, um aperitivo, né? Apenas um gostinho sobre a ideia. Nós temos, se vocês procuram, eu deixei anotado alguns, tem alguns aqui, pelo menos uns 10 aqui, que são médicos e que atuaram na áreas de física, química, etc., que ganharam prêmio Nobel, tem vários deles em fisiologia, prêmio Nobel em física, com contribuições diversas, ressonância magnética, eh, na área de hepatite, Benjamin List, na área de contribuição para catálise assimétrica. E se vocês perguntarem, tem bancos de dados enormes, enormes, com médicos que contribuíram para genética molecular, microbiologia. eh, Judeus, assim, dá para fazer, como a gente fala, dá para fazer um minyan, né? Fazer uma conta aí, dá, juntar 10 ou até mais de 10. Tem mulheres também, logicamente, né? Com contribuição em todas as descobertas sobre crescimento, crescimento nervoso, campos de neurociência, eh, medicamentos como AZT, radiologia. eh, São tantos os temas que os nossos judeus da história, em especial do século XIX, XX, deixaram uma marca muito, muito profunda da importância. Isso tudo parte de um princípio que na Torá fala para a gente, Benish Martem, et nafshotechem meod meod. Vocês têm que guardar, né, vigiar, guardar suas almas muito. Ou seja, cuidado é muito grande, tem que ser feito com o nosso corpo, e nosso corpo físico e espiritual. Então, não podemos brincar com isso, muito menos menosprezar pessoas que se dedicam para isso como parte das suas carreiras, das suas vidas de estudo. Então, a gente respeita esses profissionais, lembrando que eles não são o dono da criação e nem o poder da cura, eles são os mensageiros, intermediários, e com humildade eles vão trazer o melhor que eles podem, e a gente, com a nossa humildade, para também fazer as nossas orações e pedidos, que as orações e pedidos sejam escutadas e Deus possa efetuar a cura para todos que merecem, ok? Então a gente termina hoje com isso e pedindo com esse tema, a cura para todos os enfermos da nossa comunidade, das nossas famílias, dos nossos soldados, dos nossos reféns, todos que estão precisando de cura, e seja a oportunidade dessa nossa aula para que possa trazer mérito para a cura desses que são necessários. Ok? Então, uma boa noite para vocês. Se Deus quiser, a aula em breve vai estar no nosso YouTube e a gente anuncia e distribui aqui para vocês. Ok? Uma boa noite, abraço para todos.